Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Ideias e Debates. E hoje eu vou tratar de um tema, né, que se diz assim, como o RCEP, o maior tratado de livre comércio do mundo, afeta o Brasil e a América Latina. Para isso, eu tenho aqui dois convidados. O primeiro convidado é o Carlos Rifan, já vai aparecer aí na sua tela, está aí o Rifan, que é presidente da ANAPRE, a Associação Nacional de Profissionais de Relações Internacionais. O meu segundo convidado é o Francisco Denis, ele é assessor de Relações Internacionais. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, Francisco? Tudo bem? Tudo bom com os dois? Ah, que bom, que ótimo, né? E é exatamente o que eu quero saber já de cara, né? O que é essa sigla, para que o nosso... Aliás, eu queria pedir a vocês que usasse, né, palavras, termos mais simples, né, para que o nosso telespectador, que é um telespectador de todas as classes, isso aqui é uma TV parlamentar, né? Então as pessoas, né, quanto mais fácil for a maneira de se falar, dos termos, né, melhor ainda para que o nosso telespectador entenda, ok? E eu já de cara pergunto, qualquer um dos dois, ou os dois podem falar, qualquer um pode responder, o que é o RCEP? Só para que a gente entenda um pouquinho melhor. Pode começar, Carlos. Pode. Carlos, você quer começar? Pode começar, Rifan. Pode ser. O RCEP então, é um acordo... nos explique o que é o RCEP. Ok. Antes de mais nada, eu gostaria de rapidamente agradecer aí ao Dr. Hamilton Augusto e ao presidente da casa, o Cauê Macris. Cauê Macris. Cauê Macris, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. E vou tentar explicar de uma forma bem simples para o pessoal de casa passar a gostar mais de relações internacionais, que não é um tema muito popular. O RCEP é um acordo de impulsão da economia global através de 15 países. Ou seja, ele é um acordo de livre comércio entre 15 países, onde vai haver uma redução da alíquota de importação. São países predominantemente lá da Ásia e da Oceania, envolve ali Japão, Austrália, Nova Zelândia, China, Vietnã, Camboja, Tailândia, Mianmar, Laos. E esses países estão fazendo um acordo entre eles para que haja o processo de entrada e saída de produtos e também de serviços. E não haverá a taxa de importação, que normalmente a gente, fazendo um comparativo para quando a gente vê aqui no Brasil, você compra um iPhone do exterior e o iPhone chega aqui muito mais caro, para essa carga tributária que a gente paga. Então, basicamente, é isso. Esse acordo estava em andamento há quase 10 anos, é isso? Há quase uma década? Exatamente. Ele estava em acordo desde 2012 e era para ele ter saído, na verdade, no ano passado. Ele não saiu porque, de última hora, a Índia teve um processo ali de desistência e acabou saindo, especificamente por causa do seu setor farmacêutico. Então, esse acordo ele pulou de 2019 para 2020, a assinatura das tratativas finais. E, o Francisco Denis, você como assessor aí de Relações Internacionais, o que você tem a falar disso? Sobre esse acordo? Bom, primeiro, eu quero agradecer aí a oportunidade de estar no Ideias e Debates aí da Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Eu estou aqui em São Paulo, agradeço muito por estar nesse espaço, agradeço também aí... Imagina, a gente é que agradece. O Hamilton Augusto, a presidência também da Alesp, Cauê Macris, e a todos que fazem o programa, tá? É um debate muito bacana, está aqui também hoje junto com o Carlos Rifan, meu colega na ANAPRE, na Organização dos Internacionalistas do Brasil, e a gente vem debatendo esse tema há um tempo, porque ele afeta diretamente os países aqui da América Latina e Caribe, né, que é a região que nós estamos aqui no continente latino-americano. Porque o comércio entre a Ásia e a América Latina tem crescido muito nas últimas décadas, né? Mas ele tem ainda muito a crescer. Por quê? Porque se conhece muito pouco ainda da Ásia, né? Hoje, aqui em São Paulo, onde eu trabalho, e a maior cidade brasileira, né, vivem
praticamente mais de 2 milhões de descendentes asiáticos, né, de diversos países, né, sejam japoneses, chineses, coreanos, né, e a história, né, da descendência japonesa em São Paulo é muito forte. Onde eu quero chegar com isso? As relações entre Ásia e América Latina, elas já são um fato, mas elas podem ser aprofundadas com um acordo como esse. Por quê? Porque pessoas, empresas, né, e negócios latino-americanos na Ásia, eles vão ter ganhos consideráveis com esse acordo. Porque se as promessas desse acordo vierem a se tornar realidade, né, as tarifas, né, as melhorias de pagamentos de impostos, né, que as empresas pagam, os negócios de países latino-americanos na Ásia, eles têm diversos setores, né, da economia, principalmente na área de alimentos, né, na área de manufaturas, eles tendem a diminuir, né, o custo da produção nesses países. Nos últimos anos, muitos negócios latino-americanos foram para a Ásia, né, para diminuir o custo de sua produção, né? Então, com esse acordo, como o Carlos bem colocou, as tarifas e os impostos podem diminuir bastante e essas empresas podem ter ganhos consideráveis nos próximos... Eu tenho informações aqui de que não é nem baixar, seria eliminar, né, as tarifas de importações aí pelos próximos 20 anos. Estou certo ou errado? Sim. Como é que é? É isso? É a eliminação total das tarifas. Não vai haver mais tarifas entre os países que estão dentro do acordo, né, os 15 países. Isso. Agora parece Pode falar, pode falar. Assim, esse tipo de acordo, né, como bem o Carlos também colocou, ele não é uma novidade, né, de uma forma dele se fazer o acordo. Ele é uma novidade porque envolve 2/3 da Terra, né, e quase 30% do PIB mundial, né? Então tá a China, tá o Japão, Coreia do Sul, então são Austrália, né? São grandes países. Mas a Índia parece que não entrou, né? A Índia parece que não. É a Índia, né? Parece que não. Exato. Não entrou nesse acordo, não quis, não. O acordo ele tem uma prerrogativa negativa que tem a ver com a derrubada de direitos autorais e patentes. Quando a gente fala do acordo, a gente está destruindo as patentes, tudo vai poder ser muito facilmente copiado. E a China a Índia é muito forte no setor farmacêutico e na construção de drogas. E ela costuma vender para esses países à sua volta, que são países relativamente mais pobres do que ela. E esses países, muitos estão no acordo. Então ela preferiu sair do acordo para manter suas patentes do setor farmacêutico para continuar sendo competitiva. Ela não acha o acordo muito, muito interessante. Fazendo um comparativo interessante, né, a gente tem a ver muito com aquele processo nosso, para quem acompanhou, da década de 90, da ALCA, o Acordo de Livre Comércio das Américas, que a gente tinha aqui nos Estados Unidos. Era uma discussão, o Brasil talvez, na época, seria hoje como se fosse a China. A gente não conseguiria entrar no mercado competitivo com os Estados Unidos e Canadá. Só que era outro cenário. Nessa época, na década de 90, eram poucas empresas americanas e canadenses que ainda estavam com suas fábricas na China. A grande maioria ainda produzia nos Estados Unidos, então o Brasil ia perder muito no seu processo de industrialização. Hoje em dia, a China se tornou a potência ali da Ásia. Então, são aqueles países que decidiram efetuar esse processo. E muitas vezes há um processo ali de canibalismo entre aqueles países. Por exemplo, hoje o Vietnã é canibalizado pela China, que canibaliza o Camboja. Ou seja, é um efeito onde o Camboja é muito mais fraco que o Vietnã e o Vietnã é mais fraco que a China. Mas todos eles estão ali cortando suas tarifas de importação para efetuarem um processo de acordo. Outra coisa interessante também que vale citar, houve muitos países que deixaram de lado rixas que tinham históricas. A Austrália e Japão têm rixas históricas sobre o comando daquela região antes da ascensão da China, e eles deixaram de lado essa rixa para fazer um acordo de livre comércio entre eles, o que é muito importante.
Você diz dos países, né, como a Índia, como ele citou agora, ou outros países que não entraram, por isso, né, porque aí no caso de tarifa das importações, no caso aqui, zero seria, pelo menos durante 20 anos, isso acarretaria, né, talvez, na economia deles ou na situação, na mente, do jeito, como eles entendem, né, de que perderiam muito dinheiro, né, o Francisco, eu estou errado. É isso, não é? Por isso essa desistência da Índia, no caso de não, né, participar dessa situação, né, desse acordo. Acredito que sim, né? Vocês me corrijam. Os termos do acordo, os desacordos, grandes acordos, né, eles têm diversas cláusulas, né? Como um acordo entre partes, né, entre empresas, entre pessoas. Tem as suas cláusulas e, como o Carlos bem colocou, a China tem esse tema da propriedade, né, da propriedade intelectual, das patentes, né, no país, que é muito forte. E ela resolveu não entrar agora, mas o primeiro-ministro, né, já colocou na imprensa, já deu entrevistas sobre isso, que não é porque ele não se tenha gostado do acordo, né? É porque o país viu que agora não foi possível entrar, mas deixou aberto um caminho para que no futuro a Índia, de acordo com as condições que estejam colocadas, elas possam fazer parte desse acordo. Isso. E aí são etapas, né? Por exemplo, esses 20 anos, mas não quer dizer que amanhã ou 1º de janeiro seja zero de tarifas já. Eles têm etapas de diminuição, né? Porque, assim, são países, como o Carlos colocou, diferentes, são países com economias que muitas vezes não são semelhantes, Camboja, né, com Indonésia, com a Austrália, com o Japão, são economias muito diferentes. E a China, né, que é um gigante na Ásia e que é mais da metade da economia daquela região, da Ásia, né? Então, eles vão em etapas diminuindo entre seus setores, dentro das cláusulas desse acordo, as tarifas, né? Então, isso requer muita negociação dos diplomatas, dos setores industriais, comerciais, de serviços, né, desses países. Então, tudo são acordos. E também vai o fator político, né? Ou seja, mudanças políticas, podem acarretar mudanças também no acordo. Então, isso é um desejo, né, que é o mais importante, o desejo de que em 20 anos o acordo esteja completamente fechado, né? E vamos falar, então, aí do bloco econômico, né? Por que é interessante, né, essa formação de um bloco econômico? De cara, os outros países em volta da China, os que ignorando um pouco Nova Zelândia, Austrália e Japão, Coreia do Sul também, os outros países ali, Laos, Camboja, Vietnã, Tailândia, Mianmar, Indonésia, eles de cara vão ter acesso. E quando eu digo acesso, é acesso à tecnologia, acesso à informação, acesso a desenvolvimento. A China vai fazer uma inserção do 5G desse país de cara, o que vai favorecer muito, desde o setor do turismo, né, Tailândia, esse país do Sudeste Asiático, eles recebem muito turistas, até a área de tecnologia e desenvolvimento ali das cidades, seguindo a linha de raciocínio da Agenda 2030, que é o projeto da ONU para os próximos 10 anos, para o desenvolvimento de cidades e países. E a China também já, acho que lançou, ou vai lançar agora um satélite, já para ter o 6G, que é uma evolução maior ainda, que está incluído dentro desse acordo. Então, quando o Francisco fala que vai haver um processo evolutivo nos próximos 20 anos, ele está falando de uma evolução que é real. Não é aquela evolução que normalmente a gente conhece aqui, que vamos fazer tal coisa, e demora-se anos para que aquilo aconteça. É um processo que, para ele ter sido aprovado, houve uma forte influência na época, isso em 2012, a gente está falando do Obama, naquela região. O Obama, os Estados Unidos, foram com muita força para a Ásia para poder tentar, já temendo esse crescimento da China, que até 2025 vai ser 3 vezes o PIB dos Estados Unidos. Então, já temendo isso, a Ásia se organizou de forma muito rápida, né, temendo a invasão americana,
e seguiu por uma linha de raciocínio, deixando suas diferenças de lado, para fazer um processo de evolução. E a gente vai sentir na América Latina, como o Francisco começou falando, a gente vai sentir na América Latina e no mundo o efeito disso ano após ano. Não vai acontecer, daqui 20 anos agora que tem essa evolução. Não. A cada ano a gente vai ver um processo de evolução, a gente vai ver um crescimento, a gente vai ver desenvolvimento da geopolítica desses países, desenvolvimento de turismo, desenvolvimento de serviços, desenvolvimento de produtos. Então, pegando um gancho com a fala inicial do Francisco, falando de bloco econômico, talvez seja a hora das empresas da América Latina, principalmente as do Brasil, já que a gente está falando aqui do nosso país, começarem a olhar com mais carinho e cuidado para uma possível conversa com o RCEP e também com uma possível inserção para esses países. Porque você instalar uma fábrica no futuro, por exemplo, que eu digo no futuro, 6 meses a um ano, no Vietnã, no Camboja, no Laos, é de um custo de produção muito baixo. E você vai atingir 2/3 da população mundial. Então tem mercado para poder comprar o seu produto. Tem mercado para comprar o seu serviço. Talvez seja essa hora aí, fazendo uma ponte, que entra, de fato, um profissional de relações internacionais para dar uma orientação para esse cara que tem interesse em ir. E quando eu falo interesse em ir, eu não estou falando de grandes empresas brasileiras, não. Não estou falando dos grandes conglomerados, das grandes indústrias. Eu estou falando de médias e talvez até algumas pequenas empresas que desejam montar um escritório, que desejam se instalar nesses lugares. Eu tive a oportunidade já de ir para a Tailândia, já fui ao Vietnã, já visitei a Indonésia. O custo de vida lá é muito baixo em relação aqui. Então, o investimento que você faz num país desse, num aluguel, numa mão de obra, você consegue, a longo prazo, visualizar um ganho muito grande. E, no fim das contas, a negociação internacional ela gira em torno de dólares e euros. Então, a mudança o investimento local é pequeno, mas o retorno é muito grande, levando em consideração a taxa do câmbio. Mas você acha que com isso, com esse acordo, enfim, esse bloco econômico, a formação do bloco, ele promove mais investimentos, maiores investimentos estrangeiros? Acredito que sim. É o caso que você... Porque, pegando de novo o gancho do Francisco, o Francisco citou, são 2/3 da população mundial. É gente pra caramba para consumir, falando assim de forma bem clara para o nosso ouvinte. Então, quantos países não vão ter interesse em colocar sua fábrica lá? Quantos países não vão ter interesse em colocar seu escritório, em fazer um investimento? Hoje, uma empresa brasileira pode botar um escritório lá de países que têm interesse em voltar a investir no Brasil. Então, assim, o cenário internacional ele proporciona muita coisa no nosso dia a dia. Ele é muito multifacetado, por assim dizer. Nossa, Então, Francisco, o que você tem a falar sobre essa questão? Você voltou a falar, o Carlos, sobre o que você já tinha dito, dessa questão de investimentos. Agora, na realidade, só para que a gente entenda melhor, a determinação desse tratado de livre comércio, em linhas gerais, aí, o que determina esse tratado mesmo? Só para a gente entender melhor ainda, o mais simples possível, que vocês puderem explicar, pode ser o Francisco. Olha, concordo aí com o que o Carlos colocou, com relação a essa facilitação de comércio e que vamos ouvir cada vez mais, nós já ouvimos e já vemos a presença asiática e principalmente chinesa, aqui nas nossas sociedades, nos negócios, na vida cultural também, cada vez mais. Pode-se ouvir cada vez mais daqui para frente, porque há um planejamento da China e dos países asiáticos agora em conjunto para que eles tenham uma maior presença no mundo, para que se tenha maior presença dos produtos e da marca dos países asiáticos no mundo em diversos setores. Isso acarreta diversos pontos. O primeiro que a gente pode colocar com muita ênfase é essa ideia de que há uma disputa geopolítica com os Estados Unidos, que o Carlos já colocou antes. Os Estados Unidos e a presença da cultural, comercial e até militar e geopolítica dos Estados Unidos na América Latina é muito forte no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra
mundial, desde os anos 1940. E hoje você tem uma potência, né, que desafia esse poderio estadunidense aqui na região, que é a China, né? E isso faz com que os países, as empresas, elas negociem, né? O que é melhor para nós? Ou negociar com empresas estadunidenses ou com empresas chinesas, né? Com negócios chineses. O que vai sair mais barato para mim? O que vai sair mais em conta para mim? Com um acordo como esse, como o Carlos bem colocou já, uma empresa chinesa que faz uma produção, uma linha de produção, né? Hoje em dia não se faz mais, por exemplo, um carro só no Brasil. Se faz uma parte de um carro aqui, outra parte na Argentina, outra parte, tudo Bolívia, em série. Então, acontece a mesma coisa lá na China, né? Uma parte da produção, por exemplo, o cérebro fica na China, mas as partes, os componentes ficam nos países vizinhos, né? Ali no Camboja, ou na Austrália, ou ali no Laos, na Indonésia, então no Vietnã. Então, esses países, de alguma forma, eles terceirizam a produção, um produto, e vendem ele mais barato. Com esse acordo, faz com que as tarifas entre os países diminuam, né? Porque ainda é forte a ideia de que um produto de um país é caro para entrar no outro, porque cada país protege sua economia, né? E isso deu a eleição ao Trump, há 4 anos atrás, porque ele entrou com essa ideia de proteger a indústria e os Estados Unidos, porque ele falou que os chineses estavam tomando os empregos, né, dos estadunidenses. Então, mas esse é o desespero, é o desespero do Trump, sim, né? Em relação... Ainda é caro. Ainda é muito caro você fazer negócios com outro país. A gente fala assim, olha, vamos fazer negócio com um país X, Y, Z, mas ainda é caro, né? O Carlos Rifan, que tem essa experiência internacional, pode colocar bem, ainda tem uma burocracia muito forte. Se a gente fala de burocracia aqui no Brasil, dentro do nosso próprio Estado Nacional, imagina para importar e exportar. A gente está tentando isso no Mercosul, né? Desde os anos 90, e há muitos entraves ainda, né? No próprio bloco Mercosul, que é o maior bloco de integração da América do Sul, né? Um dos mais importantes do mundo. Então, com isso, o que eu quero dizer é que o acordo, ele serve para isso, para você facilitar que as empresas possam vender mais barato para outras regiões do mundo, né? Então, isso vai facilitar com que o nosso empresário, médio empresário, grande empresário aqui, ele possa fazer uma barganha, uma negociação maior, e para nós, consumidores, né, que não somos empresários, para que passe esse produto mais barato para nós, né? E que esse produto possa chegar mais barato para a gente. Isso é que a gente espera, né? No final das contas. Exatamente, né, Carlos? Porque o desespero, como eu estava falando do Trump, é exatamente esse, né? Quer dizer, você tem a maior potência do mundo, né? Que é os Estados Unidos, sendo ameaçado. Agora que é a segunda, que é a China, né? Que hoje virou a segunda maior potência. Imagina o desespero do presidente, né? Ele, por um lado, ele tem as razões, né, dele, a maneira com que ele... Claro, né, muita gente é contra esse governo dele, enfim. Mas isso vem afetando muito, né? Chegando muito perto dos Estados Unidos, que é a maior potência, né? Sim, sem dúvida. Quer dizer, isso vem cutucando ali, vem a China, vem... Né? O Trump, ele, assim como o atual governo brasileiro, né, que é o presidente Bolsonaro, ele tem um processo de valorização do nacionalismo. Ele valoriza muito a estrutura nacional. E essa questão de, quando a gente fala de blocos econômicos, associações internacionais, né, porque a maioria desses países que fundaram o RCEP, eles são da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Isso já vai de contrário a essa linha, que é a linha do multilateralismo. Está falando de você fazer acordo com todo mundo de forma benéfica. O que importa, no fim das contas, é o ganho econômico de todo mundo. Você deixa de lado problemas de ideologia, problemas ligados à questão de xenofobia. O interesse é o ganho econômico. Citei aqui, inclusive, o caso do Japão e da Austrália, foi deixado de lado para esse tipo de coisa. E eu acho que, com o passar do tempo, os países do mundo eles vão ter que se adequar a isso. Não vai ter muito para onde correr. Ou você vende, né? Ou você se adequa àquele acordo, ou você vende, ou então você vai ficar isolado cada vez mais
vai ser deixado de lado cada vez mais, e isso não é bom, falando principalmente de Brasil, para a nossa economia. Agora, representa isso uma redução, o Carlos e Francisco, no poderio geopolítico dos Estados Unidos e um crescimento aí chinês, no caso? A China ela já iria passar os Estados Unidos de forma natural nos próximos 5 anos. Isso já iria ocorrer. Não dá mais para parar a China. É muita gente. Difícil. A gente ficou durante muito tempo sendo assombrado por uma ideia de um fantasma comunista, por uma ideia de um processo que vem muito da década de 50 e 60, país comunista, aquela coisa que não tem acesso a nada, a população passa fome, e escravo, enfim, essas falácias que costumam dizer, né, que a gente diz no nosso dia a dia. E por trás, a China estava com um projeto de desenvolvimento de dar inveja, inclusive, aos Estados Unidos. Então, assim, é um processo, ainda mais agora com essa questão desse RCEP, que é o que a gente está citando aqui, fica talvez aí impossível você segurar a China. Então, uma certeza que a gente pode falar hoje aqui nessa reunião nossa é que os Estados Unidos não passará mais a ser a potência mundial. Ele pode ter uma influência cultural, mas essa influência cultural também se perderá com o passar do tempo. Francisco, quer falar sobre isso? Sim, concordo com o que o Carlos Ifan colocou, dessa ideia de você, ou seja, aquele velho ditado que todo império tem seu fim, né? Os Estados Unidos ainda, pelo menos aqui na América Latina, né, eles têm ainda muita influência, seja militar, ou comercial, ou cultural, né? O que ainda não se conseguiu com relação à China, né? A China, você tem ainda muitos estereótipos com a China, as pessoas conhecem pouco ainda, veem poucos filmes da China, tem contatos poucos com chineses, e a música, por exemplo, a música estadunidense, ela está, né, no rock and roll, no pop, né? Então está difundido. Então a presença estadunidense aqui na América Latina ainda é muito forte nesses quesitos. Mas isso é inquestionável, todos os analistas internacionais, todos colocam isso, que a China, em poucos anos, com seu planejamento, já tem passado aí os Estados Unidos no seu poderio em todos os sentidos, militar, comercial. Mas agora, daqui para frente, você tem uma nova presidência, né, de outro partido nos Estados Unidos. Isso é que eu queria saber, se com a presidência, né, no caso do Biden, vai mudar alguma coisa, sei lá, muda, né, porque a maneira de governar do Trump é uma, né, a gente sabe como é que é. E a maneira do Biden, provavelmente assumindo o governo, vai ser completamente diferente. Agora, vocês acham que muda alguma coisa? Pode falar. Muda porque a linha é diferente, né? Alguns analistas tendem a colocar que, para a América Latina, a política externa estadunidense para a América Latina ela é a mesma, seja democratas, seja republicanos, né? Ela é uma linha, né, de política externa que não muda, né, ao decorrer dos anos. Mas tem diferenças entre os dois partidos. O Trump, quando ele ganhou, ele, como eu falei no início, anteriormente, tinha a ideia de que a América para os americanos, né, que é você devolver os empregos e aquele orgulho estadunidense de outrora, né, de anos atrás, e os empregos, né, que eles perderam para a China. Isso é irreversível, né, até porque a ideia de trabalho na fábrica, né, aquela ideia do pátio cheio de gente fazendo carros, né, aquilo ficou para o passado, isso não vai mais existir, né? Então essa ideia de mudança do perfil do trabalho também mudou, mas os americanos apostaram e elegeram Trump com essa ideia. O Trump começou a colocar medidas na mesa de fazer tratados unilaterais, ou seja, trabalhar não de forma multilateral, como esse acordo que a China fez com os países que a gente está debatendo aqui, mas unilateral. E aí começou a sair de iniciativas
principalmente, por exemplo, o exemplo da América Latina, o Obama ia fazer um acordo aqui, que era o TPP, que era o Acordo Transpacífico, né? Que era com México, Chile e Peru, né? Aqui na América Latina. Aí o Trump entrou e saiu do acordo. E aí a China viu um espaço, né, para esse acordo. E aí fechou esse acordo agora, esse grande acordo mundial, e aí agora eles vão buscar esses países que ficaram órfãos, né, sem esse acordo com os Estados Unidos, que era tão esperado. Os Estados Unidos, com o Biden agora, a gente tem que esperar para saber qual é a linha dele. A linha do partido, né, é você fazer acordos multilaterais, né, que é acordos mais dentro de blocos regionais de integração, né, estilo ALCA, ou trabalhar acordo transpacífico, retornar a falar do acordo transpacífico com os países latino-americanos, né, para deter um pouco esse poder da China aqui na região. Mas a gente vai ter que aguardar se o Biden vai conseguir sentar na cadeira presidencial, né? Porque isso também ainda está um pouco nublado, né? Agora a gente poderia dizer aí, o Carlos e Francisco, arriscar, né, dizer algo sobre, a gente acabou de citar, né, o Tratado Transpacífico, não sei, é um risco ainda falar disso? Sinceramente, eu acho que o porta-voz de Relações Internacionais dos Estados Unidos vai ter trabalho no ano de 2021. Com certeza. Porque enquanto o Trump optou por um processo de fortalecimento interno, um olhar mais para dentro do nacionalismo, o Francisco, uma valorização maior, outros países foram fazendo acordo nesse meio tempo. E muitos países foram ficando órfãos, né? E brincadeiras assim, à parte, agora o cara vai ter que falar em muitos idiomas aí para poder tentar reaver esse processo multilateral aí, para poder tentar correr atrás do mercado de consumo, principalmente dos produtos norte-americanos. Agora, do que se trata a iniciativa Cinturão e Rota, hein, Carlos e Francisco? Do que se trata? Pode falar, Carlos. Opa. Bom, pode falar. Os dois não tem problema. Qualquer um dos dois vamos completar. Está bem respondido. Sim, bate-bola, né? O Carlos falou, agora passou a bola para mim. Isso. Não deixa de ser um bate-bola. Eu falei que você tem, né? Que você tinha nome de jogador de futebol, Denis. Tô falando. Denis Alves. Fala, Francisco. Na verdade, puxando um pouco, né? Assim, para o Brasil, falando um pouco comparação, né? Às vezes a gente, quando fala nos debates, a comparação entre Brasil e China, né? Às vezes o pessoal chama a gente de maluco, mas aí, revisando a história, você sabe que nos anos 50, né? Os chineses vinham aqui no Brasil e se orgulhavam do que viam no Brasil e queriam copiar como modelo o Brasil, né? Nos anos 50. Quando viram construindo Brasília, Transamazônica, tudo isso, né? Eles tinham inveja do crescimento brasileiro, que cresceu, foi um dos países que mais cresceu no pós-guerra até os anos 60, né, o Brasil, 60, 70. Então, em comparação com a China, a China viu isso e eles falaram, a gente vai se organizar aqui internamente e vai criar um planejamento interno. Claro que é uma história diferente, milenar, de 5.000 anos. Não tem algumas coisas não tem como comparar com a China, né? Somos um país jovem e tal. Mas há um planejamento chinês para o mundo, né? Não só interno, mas para o mundo, que é muito forte. E é de 50, 100 anos, né? Então é disso que se trata o que você colocou antes, né? Com relação a esse planejamento chinês da rota, né? Da rota da seda, do grande cinturão. A Rota da Seda é essa rota marítima que eles querem fazer no século XXI, né, que tem aí tem diversos aspectos, mas o aspecto comercial é o que fala mais alto, que ele planeja investir trilhões, né, em comunicação política, circulação monetária, relacionamento interpessoal, ou seja, os chineses ainda são um pouco
pouco conhecidos no mundo, né? Como eu falei anteriormente, culturalmente, falando, né? A cultura chinesa, levar ela ao mundo, que é linda, é milenar, é cheia de aspectos fascinantes para se conhecer. Conectividade, né? Que é a ideia que o Carlos colocou antes, 5G, 6G, internet das coisas, tecnologia. E isso, ela está expandindo para diversos países do mundo, para a Europa, para os Estados Unidos, para a América Latina. Não nos esqueçamos que a Marco Polo, né? Marco Polo, que tem até uma série famosa, né, no Netflix, quem quiser assistir, a rota de Marco Polo foi a rota que foi feita da Europa para a China. Agora, essa rota da seda é da China para a Europa, né? E para os outros países do mundo. Ou seja, os conhecimentos e o poderio chinês para o mundo, né? Isso é que é esse termo rota da seda. É a China no mundo, né? A marca China no mundo. Porque se você for... Pode falar, Carlos. Vou somar o que o Francisco falou e também pedir para a gente dar um outro olhar aí para essa análise que é a seguinte. Até que ponto a China, com esse projeto da rota, né, do cinturão e da rota, começa a desenvolver aquele projeto norte-americano da década de 60, que é mostrar para o mundo a sua cultura, o seu desenvolvimento e passar a influenciar o mundo de uma forma muito forte. Porque o que sustenta os Estados Unidos até hoje, o que faz os Estados Unidos até hoje ser conhecido como uma potência mundial, é o seu poder junto às sociedades, às culturas. Quantos brasileiros a gente não conhece que querem um modelo de vida norte-americano? Mas quantos vocês conhecem que querem um modelo de vida inglês, um modelo de vida alemão, um modelo de vida francês? A gente não sabe muito bem como funcionam esses países, apesar de ser países que estão no Ocidente, que estão aqui na Europa. E então, até que ponto a China vai começar a se inserir no mundo, né, através de um processo logístico e de desenvolvimento econômico, mas por trás com o seu interesse de mostrar para o mundo que nós não somos um país comunista, um país fechado, um país onde tem sistema de escravidão, né? Nós somos um país desenvolvido, um país técnico, um país com uma educação muito forte. Toda a população chinesa tem acesso a uma educação. Imagina você colocar 1,5 bilhão de pessoas com acesso à educação. Então, outra coisa que é muito interessante, isso vai fortalecer ainda mais o Hong Kong. Para quem não sabe, o Hong Kong é o maior porto livre do mundo hoje. Hoje você consegue ir a Hong Kong e comprar de tudo. Eu quero ir lá comprar Coca-Cola e trazer para o Brasil. Você consegue mesmo tendo a Coca-Cola Brasil. Você quer comprar qualquer tipo de coisa, Hong Kong tem ali para vender e automaticamente para exportar. Então, até que ponto isso também não vai crescer Hong Kong muito mais do que Roterdã? Roterdã é o segundo maior porto do mundo, fica na Holanda. Até que ponto vai desenvolver Hong Kong? E, para olharmos um pouquinho com um olhar crítico, esse processo de cinturão e rota, aqui principalmente na América Latina, como que isso não vai favorecer o crescimento da cultura chinesa na nossa região? E até que ponto isso talvez não seja a virada de chave que a China estava precisando para, de fato, colocar os Estados Unidos em segundo lugar. Então quer dizer que agora, né, Francisco e Carlos, não é o sonho americano, é o sonho chinês. Talvez. Está muito próximo. Porque todo mundo tem essa coisa lá nos Estados Unidos, eu quero viver o sonho americano. Agora vai ser, né, a coisa parece que está, do jeito que está sendo encaminhada, do jeito que está indo, vai ser o sonho chinês, né? Talvez, como o Carlos colocou mesmo, isso é um planejamento, isso está dentro da chamada Rota da Seda, como eu coloquei anteriormente, essa ideia da conexão cultural, né? Que é ainda um ponto que, no meu entender, ainda é um ponto que a China peca muito. Já temos muitas manifestações disso, né? Institutos de mandarim aqui na América Latina, né? Aqui em São Paulo você tem várias escolas já de mandarim, festas chinesas, já tem datas chinesas aqui na cidade de São Paulo, mas ainda falta muito mais, né? Ainda falta uma presença, digamos assim, mais agressiva nesse setor cultural para que se conheça mais da China, né? Um setor que chama muita atenção
e que a China tem avançado muito nesses últimos anos é na ideia no setor de educação. Muitos latino-americanos, muitos brasileiros têm ido para a China para estudar, com facilidades enormes, para mestrado, doutorado, graduação, para intercâmbios, Universidades chinesas de ponta, são as melhores do mundo já, Boa parte das universidades chinesas, muita produção, muitos recursos para as universidades, e são universidades públicas, estatais, e que eles têm investido muito nisso para, de alguma forma, levar estudantes para lá e que eles possam também ter uma visão diferenciada do que o Ocidente tem da China, que eles tragam esses conhecimentos e repliquem aqui. Agora, Francisco, é complicado isso aí também, eu estava pensando nisso, Você está falando, muitas escolas, universidades, tem muita gente indo para a China estudar, mas e a questão do idioma também, Porque é bem diferente o inglês, o inglês é muito mais fácil, você aprender do que um idioma chinês, Como é que você faz? É complicado também por esse lado, Apesar da China estar absorvendo, tudo isso que você falou, Francisco, em termos de estudos, mas não é fácil, não. Como é que se aprende, por exemplo, o mandarim? Já pensou? Na verdade, isso você coloca, em termos práticos, ele é meio contraditório. Porque no Brasil, você tem, ao mesmo tempo que a gente tem uma influência muito grande do inglês, se você for pegar mesmo na faixa... Não, mas até porque a língua inglesa é uma língua universal, Isso, mas assim, a influência estadunidense aqui, ela é grande, mas se você for pegar nos dados e a passar a régua, nós somos um dos países da América Latina que menos tem pessoas que sabem inglês. Isso é contraditório muitas vezes, porque aqui tem uma presença estadunidense muito forte nas músicas, nos filmes, e temos um mínimo de pessoas que sabem inglês, várias deficiências, desde a escola, que o inglês, assim, que convenhamos, não é bom, que a deficiência de professores que ensinam inglês no ensino público, e tudo isso, tem uma resposta estrutural a isso. Então, em termos assim positivos, um aspecto positivo, é que, de certa forma, nós temos poucas pessoas que sabem inglês assim bem aqui no Brasil, e que, nos últimos anos, tem tido muita gente interessada em aprender mandarim. O que não temos muito ainda são quadros para ensinar mandarim. Ou seja, porque quem sabe mandarim vai para países que se ganham em euro e em dólar, Porque são países também que pagam muito bem para quem sabe mandarim. Então, eles não vêm para cá para ganhar em real. Então, muitos ficam na China, ou vão para países vizinhos, ou vão para a Europa, Estados Unidos. O Carlos pode falar um pouco mais sobre isso aí. E aí, Carlos? Até, Carlos, porque... Não, você está falando, aqui no Brasil, muito pouca gente fala o inglês correto, vamos lá, perfeito, tudo bem. Mas você vai lá, você se vira. Você aprendeu, agora eu quero ver tu se virar no mandarim, Como é que você faz? Digo assim, enrolation, embromation. Como é que você faz embromation em mandarim? É muito mais difícil, com certeza. O inglês você ainda consegue se virar lá, Mesmo que você fale muito pouco, aprenda, como o Francisco disse agora aqui, Ainda escolas aqui no Brasil, que realmente você só vai aprender quando você chega nos Estados Unidos, quando você chega lá, que você tem que se virar, que você vai realmente aprender o inglês, não é tão fácil assim como se diz, você vai fazer um curso de inglês aqui no Brasil e você vai estar falando inglês. Não, exatamente. Uma coisa engraçada é que durante muito tempo o ensino de inglês no Brasil ele foi feito culturalmente falando de uma forma errada. Sempre se ensinou no Brasil que a gente falasse inglês com uma pronúncia perfeita. E o sotaque, que é o fato que você cria quando você aprende um outro idioma, é o que nos torna bilíngue. Não é você falar. Quem fala perfeito é o nativo. Quando você fala de forma... outros países que aprendem o inglês, outras pessoas de outros países, eles não tentam a perfeição. Eles tentam se comunicar.
Agora, pegando um gancho muito engraçado nessa questão do Francisco, a gente pegar a história, todas as vezes que houveram ascensões de impérios, chamando talvez a China atual de um império que está ascendendo, né, que é uma realidade, os idiomas foram um problema. Quando os nórdicos invadiram a Inglaterra, era um problema o inglês dos nórdicos com, né, o norueguês, com o finlandês, com os países nórdicos, inclusive pedaços da Rússia. E quando os nórdicos vieram para a França, eles tiveram muita dificuldade com o francês em relação ao inglês. Assim como na Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando os exércitos americanos e os aliados foram para a Europa para lutarem, pagava-se muito. E os oficiais do exército eram considerados oficiais quem soubesse falar o alemão, quem soubesse falar o italiano. Então a gente não está muito longe dessa questão do mandarim hoje ser o novo desafio. A história nos mostrou que o idioma sempre foi um desafio e sempre vai continuar sendo. É porque os Estados Unidos segurou durante muito tempo esse monopólio da cultura e da potência mundial. Agora houve essa ruptura. E essa ruptura gera esse novo desafio. Só que isso não é novo, né, se a gente fizer um comparativo com a história. Falou tudo agora o Carlos, né, o Francisco? Deu exemplos aí, né, exatamente como, né, você imagina, ou pelo menos eu, não sei se o Francisco, né, pelo que ele falou, ele não imagina tanto quanto eu imagino, né, de ser complicado. Ele já disse que não é tanto assim, mas o Carlos já acabou de falar, né, e deu exemplos disso. Não, mas é normal, né? Fazer o quê? Olha, eu tô chegando. Você quer falar mais alguma coisa, Francisco? Você está chegando ao final do programa aqui? Não, concordo, eu concordo. Só para ponderar mesmo, isso que o Carlos colocou é um desafio. A língua é um primeiro requisito, né? A língua um primeiro requisito para que se possa fluir, né? Qualquer coisa, né? Qualquer assunto, desde o empresarial, fechar uma negociação, né? Também tem a questão de você se interessar em conhecer mais os aspectos da língua e da cultura, né, de um país. A língua ela é o primeiro cartão de visita, né, o cartão postal, né? E o Carlos colocou isso, é perfeito que ele colocou desses exemplos, porque a história mostra que são encontros de povos, né? São desafios e que é mais um para a humanidade, né? Esse encontro. E se você for mais atrás na história, há indícios, né? E que os chineses estão vindo com muita força explicar isso. Já tem documentários, livros, disciplinas em universidades, em cursos de relações internacionais que mostram que os chineses chegaram aqui na América Latina antes que os europeus, pela costa lá do Peru e pela costa lá do Chile, lá do Equador, né? E há indícios, né, de cerâmicas lá de anos atrás, antes de 1500, quando chegaram os europeus aqui na América Latina. Então, isso vai ser a bola da vez, né? Tipo, quem vai ter a narrativa da história, né? Ou os chineses ou os europeus, né? Sem dúvida. Então, isso vai ser os próximos capítulos dessa relação da China com o mundo, né? E conosco, Latinoamérica. Gente, queria agradecer. Quer falar? Discussão, uma coisinha. Rapidinho. Tem um geopolítico, eu não me recordo o nome dele agora, mas ele escreveu um livro onde é um viajante espacial que a cada 500 anos ele vem à Terra. E ele veio 500 anos atrás, a China era a maior potência mundial. Ele voltou 500 anos depois e a China continuava sendo a maior potência mundial. A maior potência mundial. Tá aí. Carlos, Francisco, obrigado pela participação no programa aqui. A gente já chegou ao final, estamos estourando já o tempo. Obrigado mesmo. Agradeço ao Rifan, que é presidente da NAPRE, e ao Francisco Denis, que é assessor de Relações Internacionais, mas foi jogador também antes de futebol, porque esse nome, Denis, né, Denis? Tomara. Obrigado, amigo. Gostaria do salário. O salário, então, né, meu amigo? Gente, obrigado pela participação e até uma próxima vez. Obrigado a você. Tchau. Tchau, tchau. Pois é, gente, chegamos ao fim. O programa Ideias e Debates termina aqui. Você pode rever essa edição aí na nossa programação e também nas redes sociais, né, como o canal
da Rede Alesp no YouTube. Espero vocês no próximo programa. Até lá.